Preguiça. A preguiça, meu amigo, é um mal terrível que impede você de dar um passo à frente. Às vezes a preguiça, ela deteriora o ser humano de uma forma que, ao passar do tempo, ele pode olhar para trás e perguntar: por que não fiz? Por que eu não agarrei essa oportunidade? Por que eu não tive tal atitude? E vem aquela velha frase perdida: ah, se o tempo voltasse. Na realidade, o tempo ele não volta. Todos os dias nós ganhamos um presente. Chama-se 24 horas, o dia. A grande questão é o que você faz com o seu dia. Você planeja o seu dia, você organiza o seu dia. Você anota o que você tem que fazer para que realmente você cumpra com os seus afazeres. Hoje eu separei algumas partes aqui do livro de fato para que a gente leia, tá? Em Provérbios 19:15 diz o seguinte: a preguiça faz cair em sono profundo e o ocioso padecerá de fome. Eu nunca vi ninguém preguiçoso ter sucesso na vida. Eu nunca vi ninguém preguiçoso ter ambição. A maioria das pessoas que são preguiçosas, de fato, elas não possuem ambição, não possuem motivação, não possuem estímulo até para a vida. Mas você pode estar pensando: poxa, eu sou preguiçoso. Eu também sou preguiçoso. Sendo que eu não estou falando do preguiçoso normal. A preguiça é algo natural. Pô, você acabou de almoçar, bate aquela preguiça. Quando chega a noite para você fazer algumas atividades que requerem mais do teu intelectual, do teu físico, bate uma preguiça, é normal. Mas tem gente que é 90% preguiça e 10% atuação. Aí complica. Existem pessoas que sonham em ganhar dinheiro do mesmo jeito que o povo de Israel sonhava em ganhar o seu maná no deserto, sem fazer nada. Ninguém vai ganhar dinheiro, ninguém vai crescer na vida sem fazer nada. Então a preguiça é um mal que consome. Aquelas pessoas que querem receber seu salário no fim do mês sem trabalhar. Quer dizer isso? Muita gente escolhe trabalhos com pouco esforço. Por exemplo, imagina, se você pudesse escolher ganhar muito sem trabalhar pouco a vida toda. Se sua resposta for sim, é porque você é um tremendo preguiçoso. Porque o trabalho, ele requer dedicação, ele requer comprometimento. Se você quiser só a vitória sem a luta, não acontece. Olha que engraçado. Existe uma frase que diz o seguinte: quem trabalha sua terra, fartura de alimentos terá. Mas quem vai atrás de fantasias não terá juízo. Então, toda terra, logicamente, é uma metáfora que terra, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser adubada, ela tem que ser regada, tem que ser colocada nutrientes. A mesma coisa é a vida. Se você é uma pessoa extremamente preguiçosa, que tudo você deixa para depois, que tudo você dá um drible para que não seja feito naquela hora, pode ter certeza, existem várias lacunas na tua vida que não foram resolvidas. E muitas vezes você olha para trás e diz: por que eu estou passando por isso? Simplesmente porque você teve preguiça de resolver algo lá atrás. Ou você achava tão pequeno que foi deixando para depois, empurrando com a barriga, e hoje o problema está grande. Muitas pessoas são desgostosas com a vida, mas você tem que entender o seguinte: tudo o que você passa hoje é fruto de sua escolha. Tudo. Ah, Carlão, mas eu sofri demais. Fruto de sua escolha. Ninguém sofre muitas vezes, é claro, né? O camarada foi atropelado, sofreu um acidente, adoeceu, tem coisa que não tem escolha. Mas a vida ela é feita de escolhas. Às vezes a gente tem um problema para resolver e por preguiça deixa para depois, aquele problema cresce e quebra com a vida da gente. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão e sempre deixa para depois. Isso acontece muito, o deixar para depois, no trabalho e nas relações interpessoais, onde tem que ser resolvido e você vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, quando vê, você é torado pelas pernas. Então, olha que engraçado, vamos pensar na formiga. A formiga ela não tem patrão, mas ela faz reserva. Ninguém precisa mandar na formiga, mas é um bichinho trabalhador. Olha que história legal. Observe a formiga, preguiçoso.
Reflita nos caminhos dela, seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Até quando? Então a preguiça é um pecado mortal contra a tua vida. Para de deixar as coisas para depois, para de procrastinar. Cria hábitos saudáveis para que o teu corpo ele reaja com a tua energia. Se você realmente só alimentar a preguiça, você vai ser um eterno preguiçoso. Quais os antídotos para isso? Nós temos vários. E olha que legal, para que o sonho vire realidade não pode haver preguiça. É preciso se organizar, planejar e arar a terra. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você tem cuidado da sua terra, você tem colocado fertilizante, você tem colocado energia, você tem colocado determinação, você tem colocado comprometimento. Imagina uma pessoa, eu quero perder peso, eu quero ficar forte, eu quero mudar minha vida saudável, mas você não tem o primeiro passo, porque a preguiça ela sempre vence. Então, quanto mais você fica na preguicinha, mais as coisas vão sendo acumuladas, tá? Primeiro antídoto, comece a se disciplinar. Monte um planejamento, uma rotina. Amanhã eu vou fazer o quê? Pega a agenda, anota o que você tem que fazer. O que é que você tem que fazer pela manhã? O que é que você tem que fazer pela tarde? O que é que você tem que fazer à noite? Terminou amanhã, olha lá, cumprir isso, cumprir aquilo. Você se sente útil. Cumpra o que você tem que fazer. Se planeje, gere uma rotina diária na tua vida. Pense nos frutos que você vai colher quando vencer a preguiça e conseguir realizar seus sonhos. Quando tiver difícil, eu estou com preguiça. Pensa assim, se eu fizer isso, o que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ter de benefício? Você vai ter algum benefício. É lógico, é óbvio. Então, poxa, eu tenho que arrumar a casa. Qual é o benefício? Você vai ter uma casa arrumada, você vai ter uma casa limpa, organizada. Eu tenho que ir para a academia. Qual é o benefício? Você vai cuidar da saúde, você vai cuidar do teu corpo. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler livros. Qual é o benefício? Alimento intelectual. Agora, se você tem preguiça para coisas básicas, você simplesmente é um saco vazio ocupando espaço na terra. Vale a pena você viver assim? Você que tem que me responder. Não fique esperando oportunidades caírem do céu, nem fantasiando quem vai ganhar na loteria ou que vai ter uma ideia genial. Olha, deixa eu falar uma coisa bem rápida. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Fome de Poder. É a história dos irmãos que eram donos da McDonald's, né? Um vendedor de máquina de sorvete, de milkshake, olhou a McDonald's, gostou e começou a ficar lá. Ele queria abrir franquias. E ele não era preguiçoso. Ele não tinha uma visão limitada que os irmãos McDonald's tinham. A visão dele era ilimitada, era ampla. E ele não tinha preguiça de trabalhar. Então ele viajou quilômetros para observar o único McDonald's que os irmãos tinham. E ele fez um acordo com os irmãos, insistiu, persistiu, teve resiliência e ele conseguiu esse acordo. Até chegar no ponto onde ele abriu vários McDonald's e ele se tornou o dono. Infelizmente, os irmãos faliram por falta de visão. Você pode pensar, que cara sacana. Ele acabou com o sonho dos irmãos. Não. Ele deu vazão ao sonho dos irmãos, sendo que os irmãos não quiseram acompanhar, porque ele não tinha preguiça. Então, às vezes, você tem até a ideia, mas você não concretiza por preguiça, por deixar para depois. E eu encerro esse vídeo de hoje com a seguinte frase. A diferença entre o sonhador e o realizador é que o segundo, o realizador, faz acontecer. A realização é a concretização. O sonho é apenas uma matéria-prima. Um sonho deve fazer com que você haja. Sonho sem ação é febre alta. Você está delirando. Valeu.